Muito boa tarde a você que acompanha a Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados do Infomoney e hoje recebo para uma entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio José Aníbal, do PSDB. Ele é candidato a deputado federal pelo partido, já foi senador, já foi deputado, foi presidente do Instituto Teotônio Vilela também, que é o braço intelectual de pesquisa, de estudo, o braço pensante do PSDB. José, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso estúdio. Prazer igual. Zé, estamos a 4 dias do primeiro turno, uma incerteza enorme, volatilidade nos mercados, até nas ruas, todo mundo comentando eleição, sem saber exatamente o que vai acontecer. Agora, o quadro caminha para uma consolidação de Bolsonaro e volta aquela discussão se pode ganhar no primeiro turno ou não, e enquanto outros candidatos ainda tentam respirar por aparelhos, mas tentam manter de alguma forma a viabilidade eleitoral. É o caso do Geraldo Alckmin, que está com 9% de intenções de voto mais ou menos nas últimas pesquisas. Qual é a saída, qual é a estratégia do partido? Ainda tem esperança para uma candidatura dessa a 4 dias do primeiro turno? O que dá para ser feito? Olha, primeiro prazer estar aqui nesse momento, falar de assuntos que interessam tanto a todos que estão nos ouvindo. O Haddad, quando finalmente se tornou o carbono do Lula, né, a cópia, né, ele teve um impulso ali, né, uma coisa do Lula e tal, mas passado alguns dias, não só a rejeição, como a opção de voto nele. E a rejeição aumentou e a opção caiu. Então isso permite imaginar, considerando que, como diz o Dr. Tancredo Neves, eleição é só depois da apuração, permite imaginar que tanto o Geraldo quanto o Ciro teriam chance de ser o segundo colocado. Eu acho que todo o trabalho nosso tem que estar voltado para isso. Uma clareza grande quanto o que nós precisamos ter sentado naquela cadeira lá do Palácio do Planalto no dia 2 de janeiro. A eleição não é o dia 7 só, nem só o dia 28. É a escolha que vai sair daí com o objetivo principal, fazer o Brasil voltar a crescer. Para o Brasil voltar a crescer só tem um caminho. Ou investimento público ou investimento privado, ou combinados. O governo federal está quebrado. Os déficits do governo federal somados desses últimos 4 anos de crise terrível devem chegar a mais de 500 bilhões de reais. O impacto disso na dívida pública é enorme. O que nós precisamos é de alguém que sente ali e que tenha a capacidade de recriar as condições de confiança, de credibilidade para estimular o investidor. O investidor daqui, local, e o investidor de fora. O mundo está encharcado de dinheiro e o Brasil cheio de oportunidades. O Brasil precisa de ferrovias. Escoar soja de caminhão não dá. São milhões de toneladas. O Brasil precisa de se expandir a sua infraestrutura de um modo geral, se estruturar. Os investidores têm disposição de fazer isso. Agora, precisam ter confiança, credibilidade, precisam ter segurança de que os fundamentos vão ser preservados, que o governo vai perseguir uma política fiscal de austeridade. Não pode essa gastança que está aí, não é? Isso a favor do crescimento, a favor do emprego. No que se refere à questão fiscal é isso. No que se refere a câmbio flutuante, precisa ter esse tripé bem arrumado, né? Câmbio flutuante, questão fiscal e a inflação, sob controle. A inflação da Dilma, se critica muito o Michel Temer. Muito bem, mas o Michel Temer, ele herdou uma massa falida, né? E ele conseguiu, pelo menos, reduzir a inflação de 11 para 3. Isso foi um feito notável. A inflação já estava adquirindo um caminho próprio. Isso é trágico, sobretudo para os trabalhadores, mas para o ambiente de negócio de um modo geral. Então, quando eu digo confiança e credibilidade, legitimidade o presidente vai ter dezenas de milhões de votos. Agora, confiança e credibilidade, ele vai conquistar na medida em que ele assumir o que tem que ser feito. Tem que fazer as reformas. O que está se esperando para a reforma da Previdência? Eu já disse publicamente isso. Este Janot,
Ele é um rigoroso e ardente defensor de privilégio na aposentadoria. Entre outras motivações dele, afora o fato de que o Michel Temer não quis reconduzi-lo para a Procuradoria-Geral, para fazer aquelas gravações, estava a questão da Previdência. A Previdência estava pronta para votar. Não ia ser a reforma ideal, mas ia começar. A questão da idade mínima, a sustentabilidade do INSS. As pessoas estão cada vez entendendo mais. Nós tínhamos em 2000 10, 11% de idosos votando. Vamos ter agora 18%. A população está envelhecendo. Jovens eram 16, agora vão ser 12. A natalidade está caindo. É natural fazer essa reforma. Se você puder conversar com as pessoas, eu vejo que, claro, sempre tem uma preocupação, pode ter alguma coisa que a gente não está sabendo, né? A pessoa desconfia. O brasileiro desconfia do Estado, desconfia dos políticos, com razão. Criaram um muro, votam aumento de despesas, as pessoas olham e falam, mas isso não é do nosso interesse. Por exemplo, o presidente que sentar lá, ele vai ter que ter muita altivez na relação com o Congresso. Quem tem hoje o melhor elenco, digamos assim, de partidos apoiando é o Geraldo Alckmin. Mas vamos ter que conversar muito. Eu já vivi essa situação. Eu fui em 94, responsável no PSDB pela aprovação do Plano Real na Câmara. Depois de 95, eu fui o líder, 95, 96, 97, quando nós votamos as reformas. Nós votamos a reforma, o início de reforma da Previdência. Podíamos ter ido um pouco mais adiante. Infelizmente, não conseguimos. Teve um voto lá de última hora que nos derrotou e era alguém do PSDB identificado com as reformas, infelizmente. Bom, eu propus ao Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente da Câmara naquela ocasião, acabar com o sistema especial de previdência dos deputados. E nós acabamos. A maioria das pessoas não sabe disso. O deputado federal no Brasil é INSS. Eu me aposentei pelo INSS. Faz 2 ou 3 anos. Com 66 anos. Eu ganho R$ 4.500 por mês de aposentadoria. Não tem mais sistema especial de aposentadoria para deputados. O Senado manteve. A Câmara acabou. Então nós precisamos combater privilégios. Não é o pessoal do INSS. O INSS tem 30 e poucos milhões de brasileiros, 22 milhões deles ganham em média R$ 1.200 por mês. Teria que, com o país crescendo, com competitividade, um país que pode acontecer, não é? E nós trabalhamos para isso, melhorar. Agora, não pode pagar aposentadoria de R$ 30 mil, de 40, de 25. Ninguém paga isso. A Alemanha não paga, os Estados Unidos não paga. O Macron, no livro dele, o livro que foi o programa dele, que fez vencedor das eleições, chamado Revolution, eu estava na França quando o livro saiu, em dezembro de 2016, comprei e li avidamente. Ele diz, olha, a França tem 36 sistemas de aposentadoria. Vou fazer um só. E o rendimento da aposentadoria nesses sistemas vai ser a média da comunidade europeia, € 1.700. Põe aí, R$ 9 mil, R$ 10 mil, de acordo com o câmbio, dependendo do câmbio. Quer dizer, é isso, o mundo inteiro está fazendo isso. O Brasil tem coisas, o Brasil é uma jabuticaba mesmo. O sistema político nosso não existe em lugar nenhum do mundo mais, a não ser no Uzbequistão, algum lugar desses tem. Não ter voto distrital. Isso é um caos. Ô deputado, ao mesmo tempo, o senhor falou aí de questão de governabilidade, do diálogo, falou da importância de toda essa amarração para se governar, de conduzir uma agenda de reformas. Ao mesmo tempo que a gente percebe nas ruas é uma demanda diversa desta nesse momento, né? Pelo menos uma demanda muito mais vinculada a uma radicalização, uma mudança profunda no sistema político, em como se dão as relações políticas. E até um questionamento da forma como se faz política, em si. Como lidar com esse tipo de contraponto nesse momento? Tem que ter capacidade de diálogo com a população, reconhecer o fato de que a população está abominando a política, os políticos e os partidos. Política, políticos e partidos, com razão. 4 anos de crise. Eu nunca encontrei tanta pobreza nas periferias de São Paulo como agora. Tem gente nas periferias de São Paulo, olha bem isso, Guanazes,
em Parelheiros, em Peruspirituba, no limiar da fome. 4 anos de crise, até os bicos já não existem mais. Descarregar caminhão no Mercado Central, na Santa Rosa, vender amendoim e água nas marginais de Pinheiro e Tietê, vender quentinha, vender sanduíche de pernil. É tanta gente tentando uma coisa para sobreviver. É muito tempo de crise. As roupas estão puídas. Isso é que devia estimular as pessoas a refletir sobre o que nós precisamos. Todos queremos mudar. Como é que muda? Não tem Fiat Lux, não acende um fósforo e a cena ilumina. Nós já passamos há não muito tempo, apenas 30 anos, pela experiência do Collor. Vou dar um tiro na inflação, vou acabar com os marajás, vou isso e aquilo outro. Não deu tiro na inflação, deu tiro foi no povão, que aguentou uma inflação sem controle, quando o Itamar assumiu depois da queda do Collor. Felizmente nós fizemos um plano real, que deu rumo ao Brasil, num processo bem negociado, dentro do parlamento e com a sociedade. Deu certo. Eu achava que não ia nunca mais voltar atrás nisso aí, mas infelizmente voltou. É impressionante essa recorrência da tentação da solução de dar com a mão pequena e tirar com a mão grande. Eu era secretário de Energia em São Paulo quando a Dilma era presidente. Pois bem, eu até dialogava com ela às vezes. Ela até me disse, olha, eu vou fazer uma mudança no setor elétrico, instaurar a modicidade tarifária. Eu falei, pelo amor de Deus, olha o que você vai fazer. O setor elétrico precisa de investimentos permanentemente. Você faz uma ponte, depois faz manutenção. O setor elétrico, além de manter, você tem que investir todo o tempo em novas fontes de geração. Pois bem, ela fez, e fez de uma forma autoritária. Nós apresentamos 500 emendas, ela não aceitou nenhuma. Uma lá, que era óbvia, foi aceita. E o que aconteceu? Eu disse na época na imprensa, na Folha de São Paulo publicou essa frase minha. Ela está dando com uma mão pequena e vai tirar com uma mão grande. Faz 6 anos que a gente paga energia mais cara que a inflação, para recuperar o rombo que ela deixou. Ela descasou o faturamento do investimento, entre outras coisas. Deputado, agora olhando um pouco para... Então, só voltando à sua questão, tem razão, a população está enfadada, indignada, e muitas vezes esse enfado, essa indignação, ele se move pelas informações que as pessoas têm. O que a sociedade sabe do PT hoje? O PT arruinou o Brasil, arruinou. E outro dia na Zona Sul de São Paulo, disse, olha, eles conseguiram quebrar até os fundos de pensão. Fundo de pensão dos Correios, Postales. Desde maio de 2016, os 140 mil funcionários do fundo pagam 17% a mais, ativos e inativos, por mês, para o fundo não quebrar. Eu estava nessa reunião, o senhor levantou a mão e disse, eu falei, o senhor está na atividade ou inativo? Eu disse, inativo, mas estou pagando 17% ao mês. E não sei por quanto tempo. Quer dizer, estão expropriando a renda adquirida do cidadão por furto. Usaram tão mal os recursos do fundo que quebraram o fundo. Então o PT provocou essa ruína. Quando as pessoas se deram conta, mas esse Haddad e tal, por isso que ele começou a aumentar a rejeição e diminuir a intenção de voto. E eu acho que isso pode, esse movimento tem que continuar até domingo. E aí ver se muda. Por quê? Porque a melhor alternativa, não tem a menor dúvida disso, é o Alckmin. O quadro mudou então do que o Geraldo previa. Ele colocava já um candidato do PT, no caso o Fernando Haddad, no segundo turno, e Bolsonaro ainda em dúvida sobre a sua consolidação. Em algum momento o Alckmin dizia isso durante a campanha. Nesse momento então o quadro mudou. É o Haddad que é esse nome. Era difícil avaliar se o Bolsonaro ia ter essa capacidade de resistência que ele está demonstrando aí, né? Mas, de qualquer maneira, são os fatos. Os fatos da política você tem que analisar dia a dia. Há um fator que, esse eu lamento. O PSDB está no governo de São Paulo há 24 anos. 23. Né? São Paulo tinha 41 hospitais estaduais quando nós iniciamos o governo. Hoje tem 101. 101 hospitais estaduais. O estado que tem mais hospitais estaduais depois do PSDB é o Rio Grande do Sul, tem 3.
Então nós tivemos o Hospital do Rim, o Hospital do Coração, INCOR já existia, mas enfim, muitos investimentos feitos lá e tal. Você pega o sistema de ensino técnico e tecnológico. Eu fui secretário do Mário, Ciência e Tecnologia, 99 e 2001. Nós reiniciamos a expansão do sistema de ensino técnico e tecnológico do Estado. As FATECs, Faculdade de Tecnologias, e ETECs. As FATECs, eu fiz a primeira faculdade pública e gratuita, eu com o apoio do Mário Covas, na Zona Leste de São Paulo. Eram 7, nós fizemos 4 naquele momento. Depois o Geraldo fez mais 12, o Serra 26, o Geraldo mais 24. O fato é que hoje nós temos 74 FATECs no estado de São Paulo, onde estudam quase 100 mil alunos. Robótica, automação, comércio exterior, logística, tudo que tem a ver com a economia 4.0. E temos 200 mil alunos nas ETECs, que eram 100, hoje são mais de 200. Isso é nosso governo. A questão da segurança. E o que explica a intenção de voto tão Não baixa sei. do Geraldo Alckmin em São Paulo? Eu tenho dito às vezes às pessoas, escuta, há tanta insatisfação com essa situação, vai para o Rio, viver na segurança do Rio. Vai para o Rio viver na aposentadoria do Rio. Aposentado não recebe nem 13º. Ou quando recebe, recebe muito parcelado. Aqui o Estado investe. Vai inaugurar uma estação de metrô agora, que vai conectar o Capão Redondo com a Chácara Flora. Vai integrar todo o sistema metroviário de São Paulo. Mais 300 mil pessoas vão usar metrô. No mínimo vão poupar 41 minutos por dia. Qual o problema com o Geraldo? Ao mesmo Geraldo tempo, foi excepcional, o governador. Ao mesmo tempo, uma narrativa que ganha força é a comparação, de fato, do PT e PSDB em relação a alguns casos de corrupção, né? Algumas investigações. A gente percebe muito esse discurso começando a ganhar força, né? De uma comparação de um sistema político de uma certa forma corrupto, e aí que se coloca na mesma cesta partidos diversos, e do outro lado, candidaturas fora desse sistema. 24 anos, coisas aconteceram, você não controla tudo. Mas São Paulo não tem nada que possa aproximar qualquer episódio, e todos eles, o Geraldo não tem nenhuma participação neles, nenhuma, zero, do que a quadrilha que foi organizada pelo PT. O chefe dela está preso. Imagina o Lula com esse prestígio todo que ele tem no Nordeste e em outras áreas. Se ele não fosse realmente o chefe de quadrilha, dificilmente ele estaria preso. Tá? Porque foi configurado, a responsabilidade está clara. Quebraram a Petrobras. Que empresa de São Paulo quebrou? Eu fui secretário de Energia, paguei 6 bilhões e 200 milhões de dívida da CESP. Isso está escrito. A CESP hoje não tem dívida nenhuma mais. Havia um temor de que, terminando as concessões, remanescesse dívida para o Estado pagar. Não, pagou tudo. E mais 3 bilhões e 800 milhões foi distribuído de dividendo entre 2011 e 2014, quando eu estive na Secretaria. Isso é gestão, é compromisso com o cidadão. Nós desoneramos o Tesouro de 6 bilhões e 200 milhões. E mais 3 bilhões e 800, metade dos quais dividendos para o Estado, que é o sócio majoritário. É possível fazer diferente? Nós fizemos aqui. Agora é uma bronca. Pega um cara lá na Dersa, investiga, configura responsabilidades, teve culpa, prende. Se for condenado, prende. O Geraldo nunca teve compromisso com nenhum tipo de atitude ilícita. Que história é essa? Agora querem o quê? A Polícia de São Paulo tem 18.500 veículos. Custa 15 bilhões de reais por ano. É um belo investimento. 1 bilhão e 250 milhões por mês. Melhor pistola, melhor fuzil, melhor colete. Tudo informatizado. Ah, não está boa a segurança? O que o Bolsonaro fez pela segurança do Rio? Nada. O que o Haddad fez da São Paulo? Nada. O Haddad foi reprovado no primeiro teste, ele não foi reeleito. No primeiro teste dele ele foi desaprovado. Vamos pensar um pouco mais. A política é um desafio permanente. São as tábuas duras, como dizia o Max Weber, né? É preciso saber encarar como trabalhar com essas tábuas duras. Eu não fui candidato em 2014. Eu tive 5 mandatos, o último em 2010. A maior parte do tempo fiquei como secretário de Energia. Eu voltei agora porque me pediram para voltar. O Bruno Covas, que é o nosso prefeito, insistiu muito comigo. Zé, você precisa voltar. O ano que vem vai ser um ano que não é fácil no Congresso.
precisa ter muita gente lá com experiência, tal. Você tem experiência. Eu fui líder várias vezes da bancada do PSB. Né? Eu exerci um pouco tempo o mandato de senador quando o Serra ficou ministro, né? Eu sou suplente dele. Fui presidente nacional do partido, do ITV, enfim, tem uma história, tem uma vida. Ficha limpa, não tenho nenhum problema. Não é? E agora eu estou me entusiasmando em poder tentar voltar. Eu espero voltar. Não é? Por quê? Porque eu quero trabalhar forte lá. Primeira questão central, motivação principal da minha candidatura é fazer o Brasil voltar a crescer. Voltar a crescer precisa disso que eu disse, credibilidade, confiança, e precisa de ação do governo. A reforma tributária ela está caindo de madura. A reforma da Previdência ela não pode mais ser adiada. É inaceitável isso. Tem 20 milhões de brasileiros desempregados. E nós estamos pagando a aposentadoria de Abu Dhabi. Nem sei se Abu Dhabi tem aposentadoria com esses valores extraordinários que tem aqui. Regime único para todo mundo. Quem puder, faz a sua aposentadoria complementar. Eu espero que um dia todos possam fazer. Mas o problema do Brasil é que, um dos graves problemas que o Brasil tem, é que as corporações que já tiveram um papel positivo no pós-guerra na Europa, o estado do bem-estar social, as corporações foram importantes, elas hoje são um fator de retrocesso. Porque elas foram se apossando do aparelho do Estado. E no Judiciário, no Ministério Público, no Legislativo e no Executivo. A Câmara, o Senado e o Tribunal de Contas, em 2016, quando eu passei esse ano, aquele ano no Senado e parte de 2017, no meu discurso de posse como senador, eu disse, olha, o custo dessas três instituições são 3 prédios, Senado, Câmara e Tribunal de Contas. 11 bilhões de reais. Se cortar pela metade, eu disse na minha fala, se cortar pela metade, talvez funcione melhor. Não é possível. As corporações, inclusive os parlamentos, né? Os parlamentos, o Ministério Público, o Judiciário, os altos funcionários, é outro mundo que eles vivem. Esse enfado das pessoas, essa irritação, essa bronca com a política, políticos e partidos, ela tem toda a razão. Esse partido de aluguel não significam nada, eles estão aí para vender tempo de televisão. E não é um problema o PSDB ter se associado com esses partidos durante essa campanha eleitoral? Eu lembro de um jornalista, você, quando nós estávamos fazendo as reformas em 95, 96. Ele até almoçou na minha casa. É um absurdo vocês estarem fazendo composição com tais partidos, tá outra. Escuta, são emendas constitucionais. Sim. Se não colocar 308 votos, não passa. Mas vocês têm que fazer concessões. É o Congresso que a gente tem. Mas é como reformar a política tendo essa estrutura organizada? Nós já conseguimos avançar para o voto distrital nas eleições de 2020 nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Vamos fazer força para que isso se mantenha e para que isso se estenda para todo o sistema político brasileiro. Voto distrital. É o princípio da democracia. O parlamentar, ele representa a população. Eu não posso representar 33 milhões de pessoas na Câmara dos Deputados. Tem que ter uma região que eu represente. Eu moro na região ali de Higienópolis, Pacaembu, Santa Cecília, Perdizes, sei lá. Junta ali e faz um distrito. E aí, pode ter essa promiscuidade de partidos, 30 partidos. Isso é um absurdo, tem que acabar isso. 8, 9 partidos já é muito. Cada um lança um candidato a deputado. A população vai conhecer. O custo de campanha desaba. Você vai ter que fazer campanha em feira livre. Espaço menor, claro. O custo do sapato ou tênis. Você vai lá distribuir papel nas feiras livres, nas estações de metrô, nos hospitais, onde tiver fluxo. As pessoas, se você for eleito, o eleito, ele vai todo o tempo ter que prestar contas da sua atividade, porque as pessoas, ele vai ter que morar no bairro, é obrigado, no distrito, ele vai ter que morar lá, ele vai ter que falar o que ele está fazendo para melhorar o atendimento na Santa Casa, como é que ele está agindo na questão do mobiliário urbano, como é que ele está fazendo para ter programas de assistência na região.
E se ele for candidato à reeleição, ele não pode sair do distrito. Ele não pode vir com aquela história, não, agora eu vou ser candidato pelo distrito de Santo Amaro. Não, senhor. Se é candidato à reeleição, é no distrito onde você foi eleito. Para você ser julgado. Esse é o princípio da democracia. Se eu estou de acordo ou não que o cidadão continue. Deputado, agora eu queria voltar um pouco para a questão macro, de novo, essa eleição presidencial. O cenário que se desenha hoje, pelo menos, é um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Você já falou que existe aí uma expectativa, pelo menos, de uma desidratação do Haddad para que possa viabilizar uma outra vaga para um eventual segundo turno. Mas caso esse cenário se confirme, como seria o PSDB? Como você vê o PSDB nesse momento? A gente percebe algumas alas bastante divididas, né? Um pessoal um pouco mais ligado, por exemplo, o Nilson Leitão, por exemplo, que é mais ligado ao setor rural, já caminha, já faz alguns acenos para Bolsonaro, por exemplo. Outros setores tentam aí olhar um pouco para uma aliança eventual, para pelo menos um aceno eventual a Fernando Haddad. Como organizar o partido numa estrutura em que o partido não vá para o segundo turno? Primeiro, eleição depois da apuração. Eu já passei por muita eleição difícil. A eleição do Mário Covas, governador de São Paulo, foi uma coisa que se deu assim no Photoshop, né? Eu vou trabalhar até às 5 horas de domingo para a eleição do Geraldo. Não tem a menor dúvida disso. Menor dúvida. É evidente que eu penso, que eu me angustio às vezes, que me preocupo. Eu tenho dito que essa eleição não vai definir 4 anos, ela pode definir uma geração. O que mais me estimula é que esse desejo de mudança e a crença, isso a população está sendo generosa. 84% das pessoas acreditam na mudança pelo voto. É um crédito enorme que as pessoas estão dando, ao mesmo tempo que elas questionam os políticos, a política, mas é um crédito. Se nós não conseguirmos corresponder a isso, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar o mais que puder para corresponder. Mas dentro da aliança até do próprio PSDB, obviamente, desde o começo, os partidos do Centrão regionalmente não apoiaram o Geraldo Alckmin em muitos locais. O PSDB em si agora também tem alguns movimentos nesse sentido. A gente observa até no debate, o último debate de governadores, o candidato João Dória já fazendo alguns acenos, alguns flertes à candidatura de Bolsonaro, não? Se há uma coisa que eu prezo na política é lealdade. Mas o meu candidato a presidente da República é o Geraldo Alckmin. Não tem um papel meu que não tem o nome do Geraldo Alckmin. Todo papel meu tem o nome de Geraldo Alckmin. Você acha que eu já não ouvi várias vezes? Zé, mas olha, na verdade você vai ficar papel sozinho. Sim, essa é a posição do senhor, mas não dá para fechar os olhos para essa situação que já está se desenhando no partido? O PSDB perdeu um pouco a narrativa. O PSDB esgarçou um pouco. Teve episódios difíceis e nem sempre o PSDB respondeu da melhor forma. Por exemplo? Todos esses episódios que envolveram personagens nossos. Aécio Neves. Outros também. Okay. Né? E todos têm que ter o direito de se defender. Eu não nego, mas o impacto da opinião pública não foi pequeno. O senhor concorda, então, em parte com o meia-culpa feito pelo senador Tasso Gereissati em entrevistas aos jornais recentemente? Olha, eu convivi com o Tasso no Senado, eu tenho muitas identidades com eles, outras coisas nós divergimos, mas acho que no fundamental nós concordamos. O importante é olhar adiante. Eu estou fazendo um esforço enorme para tentar ajudar, naquilo que eu tenho de possibilidade, as pessoas a olharem adiante. Essa imagem do dia 2 de janeiro, para mim, é crucial. Quem sentar ali e depender de terceiros para saber o que vai fazer, já é uma complicação. Quem sentar ali e não saber reagir à pressão, que são enormes, o Geraldo, ele tem algumas dificuldades com os deputados, às vezes, porque os deputados querem ter as suas emendas liberadas, é legítimo, para fazer obra, fazer uma creche, o Geraldo é muito rigoroso nisso, gosta de trabalhar mais com programas. Eu também gosto. Tem programas tais, as emendas são apresentadas dentro de determinados programas importantes na área de saúde, de educação, onde for. Tanto que fizemos tantas escolas técnicas e FATECs. Agora, o Geraldo sabe resistir à pressão. O Geraldo aguenta a pressão. Você vê que o comportamento dele é sempre parecido. Ele nunca exalta, nunca
né, e as pessoas ficam cobrando que ele seja mais exaltado. Ele tentou, na campanha dele, falar de questões relevantes para o dia a dia das pessoas. Rede Luci Montoro, saúde, educação, ensino técnico, formação profissional. Mas não é esse o anseio. O anseio é um pouco de acertar contas. De um lado ou de outro. Essa polarização me preocupa. Eu acho que o Brasil administra isso. O Brasil vai administrar. Eu espero que essa elite brasileira tenha sensibilidade, tenha compromisso com o país, né? Que não se agravem as coisas. Agora, eu tenho clareza. O melhor para sentar naquela cadeira ali é o Geraldo Alckmin, para resolver qualquer contencioso já no dia 2 de janeiro, para administrar qualquer questão de política externa, de comércio exterior, questão interna da economia, né, de expectativas, de tranquilizar, de estimular, de criar confiança. Né? E isso não faz sem posição, não faz com posição, de resistir às pressões. No dia 1º de fevereiro, tem que ir uma mensagem para o Congresso Nacional dizendo com clareza o que vai fazer. As reformas todas. Tem que fazer no primeiro semestre. Né? E, para isso, vai ter que convencer muita gente. O tempo que nós fizemos, 95, 96, governo Fernando Henrique, nós gastávamos a semana inteira conversando, explicando por que fazer a reforma patrimonial. E a fragmentação era bem menor do governo. Bem menor. E conseguimos. Depois todo mundo ficou feliz que a Petrobras multiplicou de tamanho, né, com a nova lei do petróleo e com a quebra do monopólio. A empresa ficou muito mais competitiva. O PT depois quase destruiu. Né? As telecomunicações, o país fez um avanço notável. Enfim, a minha expectativa é de que nesses próximos dias a gente trabalhe bem, quer dizer, aqueles que têm a mesma sensibilidade que eu tenho, para ver se é possível chegar ao eleitor uma mensagem que indique a importância de uma figura como o Geraldo na presidência da República, desse próximo período. Não é uma disputa só de 4 anos, é uma disputa de geração. E eu acho que é muito importante a gente levar isso em conta ao fazer a escolha. O senhor está em campanha, já participou de diversas campanhas. O que percebeu de diferença? A gente tinha até, quando se estuda um pouco mais ciência política durante períodos eleitorais, se tem alguns mantras aí, né, de tempo de televisão muito importante, de estrutura partidária, de capacidade de fazer campanha nos estados, capilaridade, enfim. Olhando para a candidatura de Bolsonaro, a gente não observa tempo de televisão, recursos para a campanha, pelo menos, não são tão grandes quanto de outros candidatos. A estrutura partidária é fraca. Ao mesmo tempo, ele conseguiu driblar todos esses obstáculos e se consolidar como uma candidatura. O que mudou em toda essa estrutura de fazer campanha da política nessa eleição que o senhor observa? Olha, mudou para pior, né? Quer dizer, nós retroagimos em 89. O Brasil com inflação sem controle mais. O governo Sarney tinha acabado. A autoridade do governo, a capacidade de governar, de gerir o Estado, tinha acabado. E aí você teve aquela eleição. O sujeito que tinha um tempo de televisão minúsculo, Collor, ganhou a eleição. O doutor Ulisses Guimarães tinha um ótimo tempo de televisão. O senhor Diretas, se a eleição tivesse sido feita um ano antes, provavelmente ele teria ganho. E ele ficou lá no 5º lugar, o 6º lugar. E figuras importantes como Covas e outros também não conseguiram ir para o segundo turno. Isso nos faz pensar naquele momento. O problema é que de lá para cá o Brasil teve um período extraordinário de estabilidade, teve esse benefício extraordinário das exportações, do agronegócio, dos minérios, a China, não é? E infelizmente não se estruturou. Esse dinheiro foi embora para o consumo. Quer dizer, aquela compulsão populista. O populismo é um desastre. E o Lula foi o populista mais acabado que nós tivemos no Brasil. E a Dilma foi a cópia mais acabada do Lula. E o Haddad é uma cópia da cópia do Lula. Não é possível que todo esse período que nós vivemos aí ainda permita que essa força política tenha a intenção de ocupar o poder. Como diz o Zé Disseu, de tomar o poder. Não é? E que haja acolhida. Infelizmente, é o jogo da democracia.
A mim me cabe tentar conversar. Eu faço reuniões 3, 4, 5 por dia, todos os dias. A primeira coisa que eu abordo é o meu principal, você quer saber o que eu pretendo fazer? Meu principal objetivo é fazer o Brasil voltar a crescer, reformar o Brasil, tornar um Brasil apto a daqui a pouco tempo ter uma situação melhor, uma melhor distribuição da renda. A desigualdade no Brasil é muito forte, mas isso só se faz criando oportunidades, investindo, desenvolvendo o país. Nós precisamos passar por um bom período de crescimento e de estabilidade. Nós precisamos transformar em cultura no país os fundamentos econômicos que todo mundo pratica. Essas tentações. Eu dou exemplo, a Grécia. A Grécia chegou num ponto que teve que cortar 30% linear as aposentadorias. Está até hoje lá tentando se recuperar. Felizmente Portugal também tem que fazer cortes duros, mas já se recuperou com o governo austero. Mas enfim, austero no sentido, não é de um governo antipopular. Esses oportunistas da política, eles vivem com essas jogadinhas, né? Olha, austeridade é antipopular. Outro dia eu me recusei a responder um questionário no jornal. A primeira pergunta era o seguinte: o senhor é a favor de inflação baixa ou de crescimento alto? Eu falei, isso é uma idiotice. Eu sou a favor de inflação baixa e crescimento alto. O alto que puder. Ah, não, mas o senhor tem que optar. Eu não vou optar. Se eu falar que eu sou a favor do crescimento alto, eu sou contra a inflação baixa. Se eu falar que eu quero inflação baixa, eu não quero crescimento alto. Isso é um jornal que fez a pergunta. Fala com o pessoal de economia do seu jornal que ele vai dizer que isso não é boa essa pergunta. Né? Então, acabar com esse raciocínio bipolar, né? Nós e eles e nós. Essa foi a pior contribuição do Lula ao Brasil. Nós somos os melhores. Entre nós podem estar os piores, mas eles são melhores porque estão entre nós. Eles são os piores. Entre eles pode estar a Madre Teresa de Calcutá e o Papa Francisco. Não importa. São eles. Dividir o país de uma forma primária dessa. É preciso fazer um esforço enorme de convergência pelo país, pelos brasileiros. Essa gente que está sofrendo aqui em São Paulo. A grande terra de oportunidade, a maior cidade do Hemisfério Sul. Tem coisas extraordinárias aqui. A cada dia eu vejo novas iniciativas, com toda a crise. E hoje não está conseguindo dar de comer para muitos paulistanos. Deputado, eu vou entrar uma última questão. Na propaganda de Geraldo, até nas narrativas, não só dele, de diversas figuras políticas, está essa polarização PT e Bolsonaro, Haddad e Bolsonaro nesse quadro geral. O senhor já falou muito aí sobre as responsabilidades agora, principalmente do ex-presidente Lula, sobre esse quadro instalado. Quais são as responsabilidades de outros atores políticos nesse quadro que a gente vê nesse momento de polarização ainda mais latente? Olha, eu acho que de São Paulo não se pode reclamar. Em 2014, de cada 3 eleitores de São Paulo, 2 votaram no Aécio no segundo turno. Os paulistas estavam muito conscientes de quanto era nefasto aquele governo. E depois só piorou o resultado. Eu acho que nós erramos também. Nós, como partido, cometemos vários erros. Nós, como partido, não conseguimos afirmar uma narrativa para mudança, né? De resistência. Em muitos momentos, nós concedemos o que não devíamos ter concedido. Mas tudo isso é o que eu digo, virou a página. Agora, é importante conhecer o passado para não repetir, né? Mas é mais importante ainda escrever um presente que nos permita, não é só sonhar, é realizar. É fazer com que daqui a um ano a gente possa estar fazendo um debate de outra natureza. O quanto o Brasil precisa avançar rápido na qualificação dos nossos jovens, o que é um desperdício enorme, na economia 4.0. Aprender a programar, aprender a fazer aplicativo, a integrar a rede, a criar o seu próprio emprego, né? Eles têm que passar por um letramento digital. O que dá para fazer? Tem dinheiro do Sebrae, dinheiro do Sistema S.
Põe milhões de jovens brasileiros aprendendo aí a fazer isso. Se o Brasil crescer, a demanda de recurso humano vai crescer também, de forma expressiva. Tem gente que teme essa nova economia. Eu tenho muito mais a visão dos americanos. Eles vivem essa nova economia se qualificando. Quando se diz que não vai ter mais motorista de caminhão nem de ônibus nos Estados Unidos em 5 anos, eu tenho certeza que eles vão reciclar todos. A economia americana cresceu 0,1 esse mês passado, retrasado, de 4 caiu para 3,9 o desemprego. Tem muito alto emprego aí, né, que resulta nesse número, que cai o desemprego porque o sujeito cria o seu próprio emprego. Ele integra uma rede, integra uma fintech, integra uma startup, integra uma rede de programa, um programa qualquer, um aplicativo qualquer, desenvolve o seu próprio. Mas para isso ele tem que ter a qualificação. Quer dizer, eu espero daqui a um ano estar podendo discutir esses bons temas, esses temas relevantes. Como é que o Estado brasileiro, com aquilo que dispõe, pode contribuir para que essas coisas aconteçam. Nós estamos rebaixados em tudo. Eu vi um negócio outro dia de um filho do Bolsonaro que falei, pelo amor de Deus, isso aqui devia ser impublicável. Eu estou falando que é o filho, é porque eu li aquilo e falei, a que nível nós baixamos? Distinguindo as mulheres de direita das mulheres de esquerda. Pelo amor de Deus. Que relevância tem isso? O mundo que nós vivemos é o mundo da diversidade, da tolerância. O papel da mulher na sociedade hoje é ótimo. Quer dizer, velhos preconceitos, isso acabou. São as mulheres. Eu, cada vez mais, só lamento que nos parlamentos a presença das mulheres é muito pequena ainda. Tomara que comece a crescer. Não é só porque são as mulheres, é porque elas representam, têm uma representação na sociedade enorme, uma sensibilidade diferenciada para questões que são relevantes no dia a dia das pessoas. Equipamentos públicos. Ter filho é uma coisa extraordinária. Agora, tem que ter o filho na creche. Né? O garoto tem que viver num ambiente onde ele possa estar desenvolvendo já a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua capacidade de conviver. Quer dizer, o cara fica rebaixando discussão põe lá embaixo. Esses preconceitos, acirrar preconceitos, eu tenho uma restrição a isso enorme. Enorme. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade da diversidade. Todos, trabalhadores, brancos, negros, LGBTI, quem for. Né? Outro dia estava dizendo para um pessoal muito bravo, falei, olha, eu vi um filme francês chamado Le Chagrin et la Pitié. Fala da resistência na Segunda Guerra Mundial. Muitos daqueles comandos que pulavam de paraquedas à noite na França para fazer atos de sabotagem contra os alemães eram constituídos por gays. Essa relação não existe. São pessoas que têm sentimentos iguais às outras, de resistência, de patriotismo, de afirmação. Para que ficar dividido? Vamos somar no que é fundamental, depois os gostos de cada qual, o que cada qual vai fazer com o seu corpo, como é que ele vai se orientar, ou tentar orientar seu filho e tal. Isso é uma sociedade cada vez mais plural. Né? Eu, então, sou muito a favor da tolerância. Eu sou duro na crítica, sou duro também na defesa das minhas posições, mas não sou intolerante. Né? Eu apenas olho os cenários aí e vejo, faço minha avaliação e estou tentando ver que nós vamos ter um grande desafio daqui a 4 dias e que eu espero que a gente acerte nesse voto. Senão, ano que vem a gente pode estar se lamentando, vai ter que correr atrás de prejuízo, vai ter que dar volta. Quando a gente tem um caminho, que a meu ver está muito claro, voltar a crescer precisa ter credibilidade, confiança, resistir à pressão, fazer as reformas, ter altivez com o parlamento, as reformas, inclusive a política, para acabar com essa promiscuidade partidária, previdenciária, tributária e outras que se fizerem necessárias
para que o Brasil se solte, para que o Brasil possa realizar mais as potencialidades enormes que tem. Eu confio nisso e vou trabalhar por isso. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, entrevistamos Zé Aníbal, candidato a deputado federal pelo PSDB, ex-presidente do Instituto Teotônio Vilela, foi senador também. Espero que você tenha gostado e espero contar com a sua audiência no nosso próximo encontro.